já volta cantando. Doutor Melodia, Alan Cruz está aqui com a gente hoje. Obrigado também a Próxima Moreira está aqui com a gente. Vamos acreditar? Existem momentos em nossa vida em que pensamos em desistir. A dor e a tristeza vêm nos abalar, mas mesmo assim você pode acreditar que ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Acredite nessa força que há em ti e vem de dentro. Algo maior está por vir. Acreditar é o melhor remédio para segurar esse momento. Acredite, vai passar. Acreditar que vai passar. Acreditar. Linda, linda, linda canção. Acreditar, acreditar no agora. O que acontece no agora, no hoje. O que passou, passou. O futuro talvez não venha. Acreditar em dias melhores. Acreditar, ter fé, fazer a sua parte. Alan, já que depois dessa linda canção, eu gostaria de perguntar para você qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante esses 15 anos, durante toda a sua carreira. Eu coloco 15 anos, são 15 anos do projeto Remédio Musical. E como você superou isso, Alan? Olha, a dificuldade de ser artista no Brasil são inúmeras, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de apoio aos artistas que não têm uma projeção, digamos assim. Porque são muito mais portas fechadas do que portas abertas, né? Quando eu falo de portas fechadas, é você não ter apoio do poder público, é você não ter apoio, né? A gente vê muito que a maioria das pessoas, a maioria, digamos assim, do que a gente tem no convívio, só apoia depois que acontece, né? E aí é muito difícil você ter, por exemplo, assim, você pode ver que a maioria dos artistas, e inclusive depois da pandemia, muitos artistas tiveram que fazer outros trabalhos porque não conseguiram se manter como artista. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu consigo, além de pagar as minhas contas, que lá em Brasília eu sou professor de musicalização infantil, eu pago as minhas contas como sendo professor de musicalização infantil num colégio particular e atendendo como musicoterapeuta nos hospitais particulares e nas clínicas particulares, né? Então, assim, a dificuldade ela existe e a gente a todo momento tem que tentar ali driblar de uma forma que seja possível a gente continuar com o nosso sonho. Então eu acredito que a maior dificuldade nesses 15 anos é justamente essa, em não ter apoio quando a gente precisa, porque tudo é muito caro para você. Se você vai fazer, por exemplo, como eu fiz uma licenciatura em música, eu fiz particular, por exemplo, eu me formei na Escola de Música de Brasília, eu não paguei para estudar, mas eu fiz a licenciatura em um colégio, em uma faculdade particular, então eu paguei. E para pagar você precisa ter dinheiro. E para você ter dinheiro você precisa ganhar em alguma coisa. Então a maior dificuldade que eu acho que eu e a maioria dos artistas tem em colocar o nosso sonho, tirar do papel, é a parte financeira. Mas Deus tem abençoado, né? Alan, como é que foi? Como é que foi a pandemia? O que você teve que fazer? Você teve que mudar? O que ficou nesse pós-pandemia na sua visão, no projeto Remédio Musical, já que você tem que ir até os hospitais,
levar uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo para aquelas pessoas que estão ali acamadas, que estão passando por um momento delicado. Como é que foi para você a pandemia e o que ficou de lição? Foi uma experiência negativa para todos nós, porque nós perdemos muitos entes queridos, muitas pessoas queridas. A gente é uma doença que a gente não sabia, porque às vezes tinha pessoa que pegava e não tinha nenhuma dor de cabeça, e tinha pessoas que pegavam e morria em 15 dias. Então foi muito triste. Mas tem esse outro lado de você crescer, de você evoluir com tudo que estava acontecendo. Olha, lá em Brasília, a minha sorte, como alguns já sabem, é que eu sou um artista que eu não só toco na noite, né? Eu sou professor de música e trabalho em um laboratório, que eu sou contratado de um laboratório SEB, que trabalho de carteira assinada há 15 anos. Eu desenvolvo outros músicos para tocar nesse laboratório. Então foi o que me ajudou. Outra coisa também que me ajudou bastante, e aí a gente fala da música do Bom Jesus do Taquari. Quando começou a pandemia em 2020, em março de 2020, a maioria das pessoas estavam pedindo para as pessoas se inscreverem no canal no YouTube para poder fazer live, para conseguir 1.000 inscritos. O Remédio Musical, pelo fato da música já ter acontecido antes da pandemia, quando começou a pandemia, a música do Bom Jesus do Taquari já estava com mais de 1 milhão de visualizações, a gente já estava com mais de 13.000 inscritos. E foi onde também eu consegui, com o Remédio Musical, chegar aos corações das pessoas, né? Então, o canal do Remédio Musical no YouTube ajudou, a gente fez lives, a gente foi para o hospital de campanha, que era o hospital o Agarram, lá de Brasília, tocamos lá dentro, na pandemia, a gente tocando nos hospitais de campanha. Então, assim, foi uma experiência, eu acredito que muito positiva para mim. Tem essa parte negativa, mas foi positiva. Alô? Como é que você está, Tony? Alan Cruz. Um abraço, Tony. Felicidade para você aí, meu querido. Na casa de apoio em São Paulo? Casa de apoio, amigos da saúde. Olha, lá em um pedacinho da Bahia, né? Que bom, Tony, que você está aí. Beleza, Tony. Conheceu os avós dele, né? Maravilha. João Cruz, grande sanfoneiro, né? Ó, tô pelejando com a sanfona, viu? Qualquer dia desse aí, você vai lembrar do meu avô, porque eu tô aprendendo lá devagarzinho umas notinhas na sanfona lá, hein? Valeu, Tony. Um abraço, obrigado pela participação. Dizem, né, que eu não sei tocar nada, eu faço brincadeira que eu toco só pandeiro, dos grandes. Pequeno não, mas é brincadeira, né? Tá brincando, né? Dizem que é um dos instrumentos mais difíceis. É difícil. Ô, Murilo, o que o Paulo Aguiar faz? Ele toca aquele trem, ele balança o pezinho, ele não para, ele dança e canta ao mesmo tempo. O Paulo é um grande artista. Inclusive, um abraço para ele, para toda a família, Raimundo. Sou muito grato também porque a gente aprendeu juntos, né? E continua aprendendo, né, Paulo? Que a gente nunca deixa de aprender. Ô, Murilo, eu queria trazer aqui e agradecer a nossa querida Cida Moreira que está aqui. E além do carinho que eu tenho por ela como professora, a Cida tem uma história muito bacana que aconteceu lá no Bom Jesus do Taquari, que tem a ver com essa música também. E eu queria que ela compartilhasse com os nossos ouvintes e com a gente aqui. Vamos sim. Vamos lá, Cida. Passa esse daqui, não, Márcia, esse microfone aqui, o cabo, dá para ficar melhor, não? Passa isso, Ferreira. Só para introduzir, eu cantei voluntariamente no Bom Jesus do Taquari 7 anos. Nessa época não tinha igreja nos Patos, né? A igreja nos Patos foi depois. Então todo mundo dos Patos ali, do lote ali, ia para a missa no Taquari. E eu cantava no Taquari, cantei 7 anos voluntariamente lá, e tinha uma música que em algum momento lá no Taquari que a gente cantava, que tem a ver com a história da Cida, que é essa música que Salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada
faltará. Pois é, Murilo. Eu estou com Alan Cruz há mais de 15 anos. Antes de eu ser professora, eu passei pela experiência de uma depressão, mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí meus familiares me levavam para a novena do Taquari. Eu não tinha nem noção. Sou católica, mas não tinha noção da importância que é o Bom Jesus do Taquari. Naquela época eu estava num período muito difícil. E quando na novena, esse menino estava lá tocando na missa. E esse salmo, ele entrava na minha cabeça e no meu coração como se estivesse rasgando o meu interior, dizendo: o meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me falta. Então, foi nestas palavras que eu me apeguei e comecei a frequentar a renovação carismática. Mas assim, na crise, quando aparecia a crise durante o dia, eu ia para debaixo do chuveiro, fechava os olhos e ficava ouvindo ele cantar. Não que tinha um som tocando, mas era a memória musical que estava na minha cabeça, da voz dele. E aquilo era um remédio para mim. E fui saindo da depressão, com a ajuda da oração, de amigos, visitando. E aí, quando eu, professora, no Boaventura, inclusive fui também sua professora, Isso. Alan chega. Quando ele chega, eu já estava na missão de visitar pessoas com depressão. Eu já visitava pessoas com depressão. Eu tenho essa missão comigo hoje, porque eu queria mostrar para as pessoas que é possível sair da depressão, que você não precisa ficar muito tempo agarrado nos medicamentos, que tem como sair. Só que eu levava o meu testemunho, normando, levava a reflexão da palavra, faltava a música. Por que faltava a música? O que eu pensava? A música me ajudou. Se a música me ajudou, vai ajudar outras pessoas. E aí chega lá com o meu aluno, eu fiz a proposta para ele aceitou de imediato, e era assim, algumas pessoas entravam em contato comigo, ou com o Normando, ou com ele, e nós fazíamos nossas visitas. Normalmente eram os domingos, porque a gente trabalhava, então era possível aos domingos. E nós temos assim várias experiências de coisas boas que nós fizemos e que as pessoas também fizeram com a gente. Verdade. Porque quando eu saía desta situação, quando eu visitava a pessoa, eu ajudava, mas também eu era ajudada. É tão interessante, Cida, que como as coisas vão e voltam, né? Que a gente, ela teve essa oportunidade lá na igreja, e que depois, hoje, eu falo isso, Murilo, em qualquer lugar. Agora mesmo, recentemente, a gente estava em Cuiabá, e quando eu fui perguntado numa rádio lá, qual era o embrião do projeto, eu falei: o embrião é a minha professora Cida Moreira. Porque ao mesmo tempo que a gente ajudou com esse salmo no Bom Jesus do Taquari, em 2000, ela me mostra o poder que a música tem na vida das pessoas, me convidando para esse trabalho que ela já fazia de ir na casa das pessoas que tinham depressão. Então, nessa época, você não tinha ideia do que a musicoterapia ela é capaz na vida de alguém em relação aos benefícios que ela traz. A gente pode até ter, Murilo, mas uma coisa é as pessoas... mas não tinha consciência. Não tinha consciência, mas uma coisa é as pessoas falarem para você que você tem, e outra coisa é você ir lá e ver. Isso, que foi o que a Cida Moreira fez. Me deu a oportunidade de experimentar. Então ela me convida, eu começo a ir na renovação carismática na igreja de Livramento, e a gente começa a ir na casa das pessoas. Eu estava comentando ontem, Cida, não sei se você deve lembrar, em alguns momentos de familiares que pedia para ficar só com a gente. Porque acontecia assim, quando nós íamos fazer a visita, a pessoa que estava com depressão queria falar.
E às vezes mas não queria um familiar dele escutando. E aí era nós. Verdade. E assim, eu já tive muita experiência nessas visitas, só ouvir já é suficiente. Já é o suficiente. Verdade. Só estar lá para escutar a pessoa já é o suficiente. Esse momento do nosso bate-papo é o momento em que eu faço a pergunta depois de já ter recebido a resposta, viu, gente? Que eu ia estar pedindo a eles para expor um exemplo, uma experiência, uma vivência da musicoterapia e o impacto significativo que ela tem na vida de alguém. E eles acabaram de descrever isso para a gente, o quanto é importante, né, a música, a levar esse acolhimento, porque a pessoa que estava lá pedindo para ser ouvida, ela não queria ser julgada, né? E talvez ela vê a presença do familiar como um julgador, né? Que irá corrigir ele, dizer que não é assim, né? Então ele queria sair desse julgamento, e vocês eram o que? O porto seguro dele. No período de depressão, eu falo por experiência própria. Às vezes tem algum familiar próximo de você que diz assim: não, fulano está assim, é preguiça, é falta de Deus, é moleza. E não é. Só quem passou pela depressão é que sabe o vazio interior que existe. E precisa ser preenchido. E é preenchido com Deus. Você vai buscar o caminho, na forma que você encontra. Mas esse vazio só é preenchido por Deus. Eu falo pela minha experiência. E assim, a musicoterapia, a gente sabe que quando você ouve uma música que você gosta, a música, ela te faz liberar endorfina, dopamina, serotonina, que são esses hormônios que dão essa sensação de prazer, né? Então, o que a gente fala para vocês, gente? Continue ouvindo as músicas que você gosta. Você fizer uma playlist ali, a música que me faz lembrar o meu casamento, faz lembrar o nascimento do meu filho, que faz lembrar quando eu recebi uma notícia que eu estava curada de uma doença. E se você pega essa playlist de 10 músicas e quando você estiver angustiado, quando você estiver chateado, você ouvir, a música ela muda o foco. Eu lembro que um paciente lá no Hospital Universitário de Brasília, onde a gente está desde 2008, que a gente chegou, ele falou pra gente que ele estava sentindo muita dor na coluna. Só que aí começou a cantar com a gente, ele recebendo a quimioterapia e cantando com a gente, pedindo música. Quando a gente saiu, ele falou assim: cara, minha dor sumiu. Mas por que a dor sumiu? Porque ele tirou o foco, a música tira o foco. Não tem como você cantar, eu tenho tanto pra lhe falar, e ficar pensando na sua dor. Porque você vai estar pensando na letra da música. Mas com palavra não sei dizer como é grande o meu amor por você. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer para alguém que ama, falar assim, eu te amo. Mas com a música a pessoa consegue. Então, o que a gente vem trazer como a música como cura é: continue ouvindo a rádio, continue fazendo a sua playlist, continue usando. Às vezes tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de andar a cavalo, tem gente que gosta de ir visitar os parentes. Faça o que você gosta de fazer, o que te relaxa hoje. Por exemplo, aqui, futebol é terapia para muitas pessoas. Já que você falou em futebol, hoje à noite o bicho vai pegar, a bola vai rolar, porque tem rodada da Copa Regional. 6 da noite, tem Caraíbas de Paramirim versus Lagoa do Morro, e às 8 da noite, ao vivo pelo nosso canal 105, nós vamos estar transmitindo o atual campeão Dom Basiliense, Pedra Redonda e Magnesita de Brumado. Obrigado pela deixa, já fiz o comercial. Pois é, mas é isso, olha, tudo é terapia, gente. Às vezes é como, eu lembro de um padre uma vez me falar assim, essa questão, essa briga chata que existe entre religião católica e evangélica, né? E uma vez ele foi perguntado, em uma dessas missas que eu ia para o interior com ele falou assim, foi perguntado por que ele não falava para as idosas de 70, 80 anos para parar de adorar a imagem.
Aí ele falou assim, imagine eu chegar para uma senhora de 80 anos e falar assim, olha, você não vai rezar, não coloca o joelho e reza para essa santa não, que você vai queimar no fogo do inferno. Gente, para que isso? Se a idosa de 80, 90, 100 anos, se ela se sente bem, pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aqui no qual eu sou devoto e eu venero também, não adoro, mas eu venero, e reza, não tem o porquê a gente tirar isso dessa pessoa. As pessoas precisam entender que as pessoas precisam fazer o que elas gostam de fazer. E está tudo bem. Isso. E está tudo bem se você é católico, se é evangélico, se está no espiritismo, e está tudo certo. Olha, eu tenho dois recadinhos aqui. O primeiro é do Ney Davão Categoria. Categoria. Mas não é para você não. É para a professora Cida Moreira. Essa é a categoria. Cida Moreira. Eu vou perguntar ela se ele era categoria na época. Eu segurei que ela vai responder. Agora uma para você, e aí vocês dois vão responder. A Sol está lá em Lagoinha, aqui no município de Livramento. A Sol está lá em Livramento. Bom dia, ouvindo a entrevista. Olha, além da expectativa da festa do Bom Jesus, também ver e ouvir Alan Cruz, que maravilha. Tenho até autografado o CD do Alan Cruz, Estações, olha que lindo, ela mandou até a foto aqui, Alan escreveu aqui para ela, com carinho, Alan Cruz, foi em 2015. Que maravilha. Tem, a Sol tem aqui, mandou a foto, eu estou vendo, uma pena que vocês não tem como ver aí, e ela está dizendo, olha, Alan, assim como Sandy Júnior, já pensou em algum projeto sobre uma turnê Irmãos Sorriso pela nossa região? Olha aí, verdade, né? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Eu tenho encontrado com o meu tio Zé, que tocou na época do Irmão Sorriso. Tem alguns aí, porque o meu tio Tadeu faleceu, meu pai também já faleceu. Mas eu tenho o tio Zé e a gente pode pensar nessa turnê, né? Olha aí, ó. Verdade. Boa ideia. E aí hoje você pode, vai no ritmo. E aí, Mas pronto, o nome era categoria ou não? Era muito fazer igual o povo antigamente, era muito ladinho. Ladinho, eu fui fundo agora, hein? Essa tá longe. Ney, assim, eu acompanho o Ney no trabalho dele aqui na Basílio, né? É muito interessante. E eu fico assim, muito honrada, né? Como é que um ex-aluno fazendo um trabalho muito bonito aqui no Basílio. E Ney é da categoria dele. Linda entrevista, parabéns a Gisélia lá na Caiçara. Na Caiçara tem o Santo Antônio, que você também já tocou, né? Sim. Rapaz, tem muitas participações aqui. Gente, eu vou pedir perdão porque já está ficando umas 10. Agora essa daqui, se eu não falar, da Dona Orminda, a mãe da Zenilda Azevedo lá na Praça São João, agora eu não passo lá para chupar laranja. Mas faz tempo que me deram laranja lá, viu? Ô Zenilda, cadê as laranjas? Márcio Ferreira era vendedor de laranja, sabia? Lá em Brumado. Que maravilha, aí chegava na feira, ó laranja. Aí as velhinhas, é doce, meu filho. Aí ele, se fosse doce, eu falava, ó doce. Mas era vendedor de laranja, viu? Parabéns, Alan, pela entrevista. Sou sua fã, admiro muito seu trabalho, desejo muito sucesso para você. É a Dona Orminda, manda um abraço para ela. Rádio 105 está de parabéns. Sucesso a vocês. Ô minha querida Dona Orminda, aquele abraço, que bom que a senhora está aí nos ouvindo, e essa energia a gente sente, viu? A gente sente a energia, a oração, o bem querer, então gratidão. Tem um médico falando, tem um vídeo aí de um médico falando do poder da oração, né, do poder que as pessoas, né, tá querendo, né, o bem da gente. Então assim, continue rezando, continue querendo o nosso bem, porque isso é que dá força e dá o gás para a gente continuar, né, professora Silvia? O Rony Oliveira, ele que vai comandar aqui a nave a partir do meio-dia, viu? Olha. Mas ele ainda está lá esperando o almoço da Dona Maria, e ele está dizendo, sou fã do seu trabalho, um abraço, Alan Cruz. Mande um alô aí para Dona Maria e seu Antônio Gigante, lá na Vase do Miguel. Amo todas as músicas, mas acreditar calma o coração. Sucesso. Dona Maria e seu Miguel, aquele abraço. E essa música Acreditar, ela é maravilhosa. Eu sou suspeito de dizer, porque essa música é minha e de dois parceiros lá de Brasília. Mas essa música me deu um super presente agora recentemente, que foi ser lembrado no Senado Federal. Que é o que eu vou dizer para você agora. Muito feliz. Mas antes de entrar nesse ponto, a Maninha, eu chamo de Maninha, Leia Flores, o nome da mulher, botou o nome de Maninha.
Ó, tá lá em São Carlos, São Paulo. Olha, um salve, viu, amigos? Nossa, que entrevista maravilhosa, amo, estou viajando. Um testemunho pessoal. Você, Murilo Caes, é um comunicador terapia que ajuda muita gente. Isso aí. Você não faz ideia o quanto você faz a diferença na vida de cada um que te escuta. Grande abraço, Jesus sempre te ilumine. Faz morrinhos, valeu, maninha. É porque assim, né? A técnica diz que você não pode ficar dando tanta risada aqui, fazer resenha, pedir laranja, eu peço farofa, então eu vou fazendo esse trameado, aí chega a farofa aqui, hoje não chegou nada, né? A Lúcia de Simeão traz sarapatel. Lúcia, fé em Deus, você vai vencer essa batalha, viu, Lúcia? Vai dar certo, Lúcia. Tá aí passando por uma etapa, mas ela vai vencer o CA. Fé em Deus, faz um sarapatel maravilhoso. Então, eu peço sarapatel, doce de leite, a dona Antônia manda farofa, laranja, e aí a Leia, a manhinha, fala que isso aí vira uma verdadeira terapia. Com certeza. Isso aqui é muito cômodo chegar aqui, senhoras e senhores, bom dia e tal, vamos ouvir a música e tal, daqui a pouco o Paulo Cruz vai falar. Mas o rádio não é isso. O rádio é aquele aparelho que está lá ligado e a dona de casa está no pilão, está no machucador de alho, está cozinhando e não atrapalha, né, Pro? E vocês não têm ideia o quanto vocês são importantes na vida de tantas pessoas, né, Cília? Que na maioria das vezes não pode sair de casa, na maioria das vezes não tem companhia. E a rádio, ela chega nos corações das pessoas que estão lá naquele lugar, lá no interior. Às vezes está lá fora de Dom Basílio. Quantas e quantas vezes eu estou em Brasília e ouvindo vocês e ouvindo a Rádio de Livramento através de aplicativo. Então, assim, realmente é uma super terapia, viu, Murilo? Não tem fronteiras. Vamos trazer mais uma participação. Igaporã, tá lá em Igaporã. Feliz aniversário. Pra quem? Eu ofereço pro meu mano Pedro e pro meu mano Salvador, que hoje está colhendo mais uma rosa no jardim. E eu desejo a ele que essa data repita por muitos e muitos anos. Feliz aniversário, meu mano Pedro. Parabéns para ele. Parabéns, Pedro. Deus abençoe. Aí a gente vai fazer um ao vivo aqui para ele. O Alan vai tocar uma música para ele, para o Pedro e para o Salvador. Ele vai fazer, mas é daqui a pouquinho. Vai pensando aí, Alan. Beleza. Alan, nós recebemos aqui, né, a notícia da linda homenagem que foi feita a você e a todos os componentes do Remédio Musical. Essa homenagem lá no Senado Federal em Brasília. Nós também queremos parabenizar a vocês todos, viu, do projeto, 15 anos. Mas eu gostaria que você repercutisse, socializasse conosco aqui de toda a região. Como é que foi esse momento? Como é que foi essa homenagem? Como é que foi para vocês estarem nessa casa, uma casa muito importante para a nação brasileira, por mais que nesse começo de ano houve um desrespeito tamanho com as entidades que estão à frente do nosso país. Mas diga pra gente como é que foi esse momento, essa homenagem, Alan. 15 anos depois, você parar no Senado Federal do nosso Brasil. Olha, rapaz, foi muito especial, porque eu estava na minha correria, eu tinha acabado de fazer um atendimento lá na Asa Norte, né, em Brasília, e aí eu recebo um WhatsApp que a princípio eu achei até que era uma pegadinha, né? Nem acreditou, né? Não acreditei, mas nascido aqui nos Patos, Livramento, começou a estudar, Cida Moreira está arrepiando, né? Não é o ar-condicionado não, né? Verdade. Não, peraí, você está arrepiando aí, não é o ar-condicionado não, né? Não, eu tô... Aí, que foi para a escola, ele está emocionado, gente, eu estou só aqui vendo a reação dele, vocês estão assistindo, e aí começou a estudar, começou a tocar violão, a cantar, e você para no Senado Federal. Verdade, foi muito especial, porque eu tinha saído desse atendimento lá numa casa de idoso que eu faço atendimento. Aí eu recebi um WhatsApp, né? Olha, eu sou o Marcos, sou assessor do senador Estives Valentim, e nós estamos fazendo uma sessão solene especial, que é o Dia Internacional do Combate ao Câncer. Vai ter uma sessão solene,
E a gente queria convidar você para fazer uma homenagem, porque o projeto, a gente sabe que o projeto é um projeto que faz um trabalho nos hospitais, e a gente viu o seu vídeo, acreditar que é um vídeo que a gente gravou com a paciente Alice, e aí me convidou. E aí, cara, eu não acreditei a primeiro momento assim, mas eu falei assim, vou com o maior prazer, mas eu achei que era só para chegar lá e cantar a música, acreditar e beleza, tá tudo certo. Mas quando nós chegamos lá, nós éramos um dos projetos do Brasil inteiro que ele convidou, que o senador, o Stives, fez o convite para uns projetos de Brasília, e projeto do Brasil inteiro que faz projeto voltado para câncer, né? E para quem não sabe, o Remédio Musical é um projeto que a gente nasceu basicamente dentro da quimioterapia, lá em Brasília, além de fazer essas visitas para pessoas que têm depressão, que a gente já contou aqui a história da Cida Moreira. Então foi um reconhecimento, Murilo, que eu fiquei muito feliz, realmente eu estou emocionado pelo fato de estar aqui passando um filme de toda a nossa história, de toda a nossa batalha, né? Para quem não sabe, eu nasci aqui na comunidade dos Patos, filho de Pedro Cruz e Maria Lúcia Corrêa Lima, e está sendo lembrado por um senador, foi muito especial pelo Senado Federal e pelo projeto, né? E aí me vem à tona as pessoas e até alguns parentes dizendo que viver de música é difícil. O músico, na maioria das vezes, ele é taxado como sem ocupação, né? Quantas e quantas vezes nós, artistas, vocês, radialistas, o pessoal pergunta, você faz o quê? Eu sou cantor. E trabalha com o quê? É uma pergunta preconceituosa, mas a gente sabe que na maioria das vezes muitos artistas, muitos radialistas, a gente precisa de um complemento, a gente precisa de uma outra atividade, porque não dá para viver só da arte. Então assim, hoje aqui, chegando aos 15 anos do Remédio Musical, e poder pagar as minhas contas com a minha arte e estar sendo lembrado pelo Senado Federal, é um presente para nós, é uma vitória nossa, a vitória da rádio, dos ouvintes, das pessoas que gostam do projeto, e muito feliz, e gratidão pela Cida estar aqui para viver esse momento com a gente. E a Cida está aqui e começaram a aparecer os fãs dela aqui também, né? Jair Correia, o cara está lá de São Paulo, Araras. Estou acompanhando a entrevista de Alan Cruz, parabéns, e da minha ex-professora Cida, abraços. Deus abençoe meu irmão Alan e que ele continue firme com esse trabalho abençoado. Olha lá o comentário no YouTube, estou acompanhando agora. Maravilha. Um abraço, Jair. Eu também me acompanho lá nas suas corridas, né, meu amigo? Corredor, né? O Jair tem um trabalho muito importante também, Murilo, que é uma outra terapia, que ele está finalizando agora o curso de professor de educação física, mas ele já faz um trabalho no YouTube de ajudar as pessoas a fazerem exercício. Inclusive, já peguei a camisa